Graça e paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa, sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Amém? Gostaria de convidar você para estar orando junto conosco neste momento, unindo sua fé à nossa, pedindo a Deus que conceda graça sobre nossa vida nesta manhã de hoje, neste início de semana. Amém? Vamos orar juntos então? Pai Santo e amado Deus, Pai, queremos primeiramente declarar o nosso amor ao Senhor e dizer o quanto te amamos, Pai, o quanto o Senhor é importante para as nossas vidas, o quanto precisamos do Senhor e temos consciência disso, Pai. Pai, queremos também te agradecer pela sua misericórdia que se renovou esta manhã sobre nossas vidas. Queremos te agradecer por este início de semana. Queremos te agradecer, meu Pai, pela nossa vida, pela vida dos nossos filhos, nossa família, nossos familiares. Pai, queremos agradecer ao Senhor, meu Pai, com as nossas vidas. Que possamos dar bons testemunhos, meu Pai, sobre tudo que o Senhor, meu Pai, tem feito. Seu cuidado, seu amor, o zelo, suas promessas, seus milagres. Pois temos presenciado tudo isso, Pai, em nossas vidas. Pai Santo e amado Deus, aqui estamos, meu Pai, com a Bíblia aberta diante dos nossos olhos, e nós cremos que nela está a sua palavra revelada, Deus. E assim como ela se abre para nós abrimos o nosso coração para ela entrar. Pai, há coisas aqui escritas que só iremos entender se o Senhor nos conceder graça. Há coisas aqui escritas que só serão reveladas em nosso coração se o Senhor nos conceder discernimento. Por isso te pedimos, meu Pai, conceda-nos graça, discernimento, para que possamos entender tudo aquilo que está escrito na sua palavra revelada. Revela ela a nós, revela ela aos nossos corações, que ela seja uma sementinha plantada, meu Pai, em nossas vidas, que um dia possa crescer e frutificar e dar muitos frutos. Oh Pai querido e amado, fala conosco nesta manhã de hoje, quebra toda dureza de coração, Pai, afasta toda a ansiedade deste coração, tira, meu Pai, de dentro deste coração, desses pensamentos, toda preocupação, tudo aquilo que está afetando essa pessoa de uma certa forma, no qual ela já não encontra mais forças para orar, para ter comunhão com o Senhor, para falar contigo, ó Deus. Por isso, eu peço ao Senhor, ajuda, meu Pai, essa pessoa a se esvaziar de si mesma, se esvaziar das preocupações, se esvaziar agora dos problemas e ter o coração livre, ter o coração liberto, ter os pensamentos libertos para aprender mais de Ti, para ser cheio de Ti, cheios da Tua presença, Pai. É o que mais queremos ser. Que a Sua presença esteja em nossas vidas. Que Teu Espírito Santo venha habitar em nossas vidas. E eu te peço nesta oração, Senhor, venha ao encontro dessas pessoas que estão recebendo esta mensagem, que estão conosco dia após dia nas devocionais, se dedicando, aprendendo mais da Sua palavra. Espírito Santo de Deus, venha habitar sobre estas vidas. Venha habitar neste lar, nesta casa, venha habitar no meio desta família, faz cessar as brigas, as contendas, as rivalidades, traga paz novamente para este lar, traga equilíbrio, esperança. Pai,
derrama um ânimo novo, Senhor, sobre esta vida nesta manhã de hoje. Pai, ajuda esta pessoa, meu Pai, na dificuldade que ela está enfrentando neste exato momento em sua vida. Seja essa dificuldade uma doença, uma enfermidade, seja essa dificuldade, meu Pai, uma pendência financeira, seja essa dificuldade, meu Pai, Senhor, um desânimo, uma depressão repentina que chegou sem avisar nada e tomou conta dessa vida, desse coração, levando esta pessoa a uma sonolência espiritual, fazendo com que esta pessoa não encontre mais perspectivas em sua vida, em relação ao futuro, em relação ao seu ministério, em relação às coisas que o Senhor tem sobre a vida dela, e ela sabe que o Senhor um dia já liberou um chamado sobre a vida dela. Pai, liberta ela hoje. Liberta ela hoje de todas as ciladas que o inimigo tem armado sobre o caminho dela, sobre a vida dela, sobre o lar dela. Liberta ela hoje de toda a opressão que as hostes espirituais deste mundo têm lançado sobre a vida dela. Pai querido e amado, reaviva dentro desta pessoa a fé, a vontade de acreditar, a vontade de fazer o que é certo. Pai, reaviva dentro do coração dela a sede por justiça, a sede pelo amor, pela alegria, pela paz, pela felicidade. Pai, venha ao nosso encontro, Senhor, pois precisamos tanto de Ti, ó Deus. Venha ao nosso encontro nesta manhã de hoje, meu Pai. Fala aos nossos corações por meio da Tua palavra. É o que pedimos de todo o coração, e o Senhor disse na Sua palavra que se buscássemos o Senhor de todo o coração, o encontraríamos. E aqui estamos tentando, Senhor, tentando buscar o Senhor de todo o coração, mas se há ainda algum coração endurecido, se há algo ainda que tem endurecido este coração, trazendo rigidez sobre ele, sobre esta vida, quebranta agora todo o coração no arrependimento. Quebranta, meu Pai, agora todo o coração no reconhecimento em relação aos seus erros, seus pecados e suas falhas. Porque assim queremos ter, meu Pai, um coração quebrantado e contrito. Pois sabemos também que a Sua palavra nos diz que o Senhor não resiste a um coração como este, quebrantado e contrito. Pai, aqui estamos quebrantando o nosso coração diante da Tua presença, te pedindo perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados e reconhecendo, meu Pai, reconhecendo o quanto precisamos de Ti nesta vida, para tudo, Senhor. O quanto somos dependentes da Sua graça. Por isso, Pai, conceda-nos graça nesta manhã de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, bom dia novamente. Hoje, nessa devocional, o tema será muito especial, pois trataremos sobre uma vida devocional a Cristo. E o que significa viver uma vida devocional a Cristo, né? Temos um grupo no Facebook, agora já está chegando a 8.000 pessoas, no qual agora estamos tendo diariamente algumas mensagens que nos levam a observar a importância de se viver uma vida devocional a Cristo. O nome do grupo é Devocional de Cristo. Você está convidado a participar, basta você procurar lá no Face, na página de grupos, o grupo Devocional de Cristo. Envie lá a sua solicitação que você será bem recebido e fará parte deste movimento no qual estamos buscando viver uma vida devocional de Cristo. Bom, vamos primeiro entender o que significa a palavra devoção. A palavra devoção é um termo originário do latim que significa ação
de se dedicar a algo, de consagrar, de cultuar. Ou seja, já deu para entender um pouco sobre o que significa viver uma vida devocional a Cristo. Viver uma vida devocional a Cristo significa se dedicar a Cristo, cultuar a Cristo, se consagrar a Cristo, buscar viver uma vida de santidade, buscar viver uma vida de responsabilidade cristã. E aqui já fica uma pergunta para todos nós: o quanto temos nos esforçado? O quanto temos se dedicado a Cristo? Quando falamos em dedicação a Cristo, eu estou falando em se dedicar a viver uma vida de oração, a viver uma vida íntegra, a viver uma vida de honestidade, de generosidade. Eu estou falando de comportamento e conduta. Eu não estou falando apenas em ir aos cultos nas quartas-feiras, domingo, ou nas missas aos domingos. Eu estou falando de um comportamento, de um relacionamento. Eu estou falando de comunhão. Porque viver uma vida devocional a Cristo, viver uma devoção cristã significa isso. Viver uma vida de comunhão com Deus, de relacionamento com o Senhor. E aqui eu quero citar um exemplo para vocês de alguém que viveu uma vida devocional a Cristo, alguém que se dedicou a viver a Cristo. Eu estou falando do apóstolo Paulo, amém? E aqui no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo caracteriza esta vida devocional, esta vida dedicada, o amor que ele tinha à obra, a paixão que ele tinha por Cristo, a vontade que ele tinha de servir a Cristo, a dedicação que havia na vida dele a Cristo. Lembrando que o mesmo apóstolo Paulo, que agora um dos maiores fundadores de igreja que passou pela face da terra, um dos maiores pregadores que teve, né? É claro, o maior de todos foi nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo foi alguém que muito pregou, foi alguém que muito se dedicou, mas outrora este apóstolo Paulo era perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos. E o que levou o apóstolo Paulo a abandonar uma velha vida e agora viver uma vida devota a Cristo, devocional a Cristo, uma vida de devoção ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Aqui no versículo 20 do capítulo 2 do livro de Gálatas, ele explica um pouco e externa a característica dessa vida dele, onde ele diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Vamos entender um pouco o que o apóstolo Paulo está dizendo com estas palavras. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele já está crucificado com Cristo e está vivo. Ou seja, quando ele diz que está crucificado com Cristo, ele está dizendo que ele entendeu o sacrifício da cruz. Quando Jesus fala: olha, você quer me seguir? Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e venha após mim. O apóstolo Paulo entendeu o significado da cruz. Ele entendeu que essa cruz na qual Cristo está aqui nos orientando a tomarmos significa uma cruz de renúncia, não uma cruz de dores. Preste atenção nisso, porque a cruz de dores, a cruz que estava ali para a penitência dos pecados, Jesus já levou. A Bíblia fala que Jesus levou todas as nossas dores naquela cruz.
Preste atenção nisso. Essa cruz, então, a qual Cristo nos orienta, dizendo que é necessário tomarmos ela dia após dia, significa uma cruz de renúncia. Por isso o Senhor Jesus disse: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Então esse é o primeiro passo para você. Se você realmente quer viver uma vida dedicada a Cristo. Eu sei que você tem se empenhado no seu serviço. Eu sei que você tem se empenhado na sua casa para ser um bom marido, para ser um bom pai. Eu sei que você tem se empenhado no seu lar para ser uma boa esposa, uma boa mãe. Eu sei que você tem se dedicado no seu serviço para chamar a atenção do seu patrão, para agradar ali o trabalho que você tem feito, para fazer ele com excelência, com responsabilidade, para que você possa ser promovido, para que você possa ser reconhecido. A grande questão é que muitas vezes o mundo não vai valorizar aquilo que temos oferecido, a nossa dedicação, o nosso amor, porque o mundo muitas vezes vai ser injusto. Então dificilmente ele vai reconhecer o nosso esforço, dificilmente ele vai reconhecer a nossa dedicação, e você sabe disso. Quantas vezes você já não se dedicou para fazer tal coisa? Eu lembro uma vez, quando eu estudava, eu estava na 6ª série e eu não estava bem, eu não fui bem no início do semestre, mas aí depois algo aconteceu e eu queria passar de ano, então eu me dediquei, estudei, me esforcei, né? Não perdi mais aulas, me dediquei às matérias, fui a fundo. Mas chegou no final do semestre, faltou 2 pontos de uma matéria, se eu não me engano foi de matemática, e por isso eu fui reprovado, por causa de 2 pontos. E aí eu fui questionar o professor na escola. Como que você me repete? Eu me dediquei, eu me esforcei, eu dei o melhor de mim. Você não sabe tudo que eu passei, você não sabe o quanto eu estudei, você não sabe o quanto eu me esforcei. Por causa de 2 pontos você vai fazer eu fazer tudo de novo? Pois é, esse é o mundo, a vida e o sistema. Muitas vezes o seu esforço e a sua dedicação não vai valer nada para o mundo. Mas uma coisa eu te garanto: o seu esforço, a sua dedicação, o seu compromisso com o reino de Deus, com a obra do Senhor, vale muito para Deus. Tenha certeza disso, meu amigo. Então o apóstolo Paulo, ele entendeu que ele estava crucificado com Cristo, porque ele crucificou as suas vontades, as suas paixões mundanas. Aquele apóstolo Paulo, antes perseguidor da igreja, religioso, aquele apóstolo Paulo antes que achava que era o dono da verdade, que julgava, que condenava, que perseguia, que aprisionava, este apóstolo Paulo, ele renunciou quem ele era. Ele renunciou o caráter que ele tinha. E eu quero te dizer uma coisa nesta manhã de hoje. Talvez você não saiba, mas Deus cura caráter. Deus cura caráter. E Deus curou o caráter do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo renunciou quem ele era. O seu status de cidadão ali romano, de soldado, de perseguidor, os seus contatos. Ele renunciou tudo aquilo, o seu nome. Ele renunciou a si mesmo. E por que ele fez isso? Porque ele decidiu abrir mão dos seus desejos, das suas paixões. Por que ele decidiu abrir mão de tudo? Simplesmente porque ele teve um encontro com Deus. Eu quero te perguntar uma coisa aqui nesta manhã. Você já teve um encontro com Deus na sua vida? Bom, o que este encontro causou na sua vida? Porque se encontrar com Deus, meu irmão, não há como você ter um encontro com Deus e permanecer sendo o que é. Não há como você ter um encontro com Deus e não sentir a sua presença. E não ter uma
algo dentro de você, uma motivação que te leve a mudar o seu comportamento, que te leve a mudar a sua conduta de vida. Dificilmente você vai conseguir ser quem era, continuar sendo a mesma pessoa quando você tem um encontro com Deus, e foi assim na vida do apóstolo Paulo. Então, devido a este encontro que ele teve na estrada de Damasco, a qual ele ouviu ali a voz do próprio Deus, e uma grande luz ali por um momento tirou a visão do apóstolo Paulo, e ele escutou o próprio Deus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagina só, meu irmão, Deus chamando você pelo nome, dizendo: até quando? Até quando você vai insistir em viver da sua maneira? Até quando você vai resistir ao Evangelho da Graça? Até quando você vai permanecer com este coração tão teimoso, endurecido? Até quando você vai aguentar? Até quando você vai suportar viver assim? Por que não se render a Deus? E por que não se render a Cristo, que só te quer bem? Ele entendeu isso e ele se rendeu ao Senhor Jesus. E ali ele entende isso e ele crucifica suas paixões, crucifica suas vontades. Então ele diz que ele foi crucificado com Cristo naquela cruz e vive. Mas agora ele está dizendo: mas eu vivo, não mais eu. Eu não vivo mais para mim. Agora é Cristo que vive em mim. Pois ele diz assim: agora eu fui crucificado naquela cruz porque eu entendi o significado dela. Eu neguei a mim mesmo, eu renunciei todos os meus prazeres, a minha religiosidade, os meus desejos, eu renunciei minha vaidade, eu renunciei a mentira, eu não quero mais viver uma vida de pecado. Agora eu estou vivo, mas eu não estou mais vivendo para mim. Agora Cristo vive em mim. Você já pensou em dar lugar? Já pensou nisso, seriamente? Você já pensou em dar lugar para Cristo viver dentro de você? Muitas pessoas estão orando um momento desse, pedindo: Senhor, enche-me do Teu Espírito Santo. Mas você já parou para pensar que muitos pedem para ser cheios do Espírito Santo, mas não dão lugar para o Espírito Santo? Por quê? Porque muitas vezes este lugar aqui dentro já está cheio. Está cheio das coisas mundanas, está cheio das preocupações, das contas, das dívidas, das vaidades, dos orgulhos, das promiscuidades. Está tão cheio aqui que não sobrou espaço. Agora, sinceramente, você acha que o Espírito Santo vai aceitar ficar num lugarzinho aqui, dividindo o espaço com um monte de tranqueiraiada? Você mesmo, você aceitaria morar ali num quartinho, num lugar com um monte de tranqueiraiada, um monte de coisa que não presta para mais nada, um monte de coisas ali que já deveriam ter sido jogadas fora, descartadas? Se aquele quartinho ali você quisesse habitar ali, talvez a primeira coisa que você fosse fazer seria o quê? Fazer uma grande limpeza, uma faxina, jogar tudo que não presta fora. Porque você queria ter um espaço só para você, não é? Quando um homem e uma mulher casam, qual é a primeira coisa que eles querem? Ter uma casa, um lugar para eles morar, para constituir sua família, para terem seus filhos, para progredirem na vida. Você como casa, seu coração como um lar. Este coração, há lugar nele para o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo está querendo entrar. Jesus mesmo disse que está batendo a porta. E se você ouvir a voz dele, abrir a porta do seu coração hoje, tenha certeza que ele vai entrar. Só que ele vai entrar e vai cear contigo, e você vai cear com ele. Ou seja, ele está falando de comunhão, ele está falando de relacionamento. Deus quer ter uma vida junto com você relacional.
Ele não quer que seja algo pragmático. Ele não quer que você apenas protocole suas orações como se ele fosse um guichê de pedidos de orações. Não. Ele quer que você viva uma vida relacional com Ele, de compromisso, de responsabilidade, de amor. Fale com Deus. Converse com o Senhor no dia a dia. Diga para o Senhor o quanto você está feliz, o quanto seu coração está grato. Mas também externe para Deus o quanto você está preocupado, que você está precisando de ajuda. Então você vai aprender a ouvir a voz do Senhor na sua vida, sabendo que Ele está o tempo todo presente contigo, falando com você a todo momento. A grande questão é que muitas vezes não damos ouvidos para Deus, porque estamos tão ocupados conosco mesmo, que tem sobrado pouco tempo para Deus. O apóstolo Paulo, ele entendeu tudo isso. Agora eu não vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo lhe deu lugar do apóstolo Paulo que havia dentro dele, perseguidor, rancoroso, religioso. Não, eu não quero mais viver assim. Eu estou jogando tudo fora. Eu vou passar por maquenoses. Eu vou esvaziar-me de mim mesmo. Eu estou dando espaço para Cristo. Cristo reina em mim. Cristo habita em mim. Espírito Santo, você é quem comanda aqui. Aqui é lugar para o Senhor, é exclusivo seu. Não há espaço aqui para habitar dois senhores. Como pode você servir a dois senhores? Como alguém pode servir a dois senhores? Porque uma hora vai agradar um e vai desagradar outro. A própria palavra nos revela isso. Não há espaço para o mundo e para Deus dentro do seu coração. E o próprio Senhor nos declara: olha, filhinhos, não ameis o mundo, porque se você ama o mundo, você não pode ser meu amigo. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Deus é amor, sim. Deus é amor e Deus ama. Mas se você ama o mundo mais do que ama Deus, o amor de Deus não está em você. Aqui o apóstolo Paulo, ele entendeu tudo isso. E ele aqui está afirmando, declarando que Cristo agora vive nele. E a vida que agora ele vive, a vida que agora vivo na carne, eu vivo-a pela fé no Filho. Ele ainda vive em carne, mas ele anda em espírito. E aí que está a diferença. Você hoje vive em carne, mas você precisa andar em espírito, porque se você viver em carne e andar em carne, você está longe do espírito. E o que é viver na carne e o que é viver no espírito? Já tratamos isso em outro devocional. Viver na carne é cumprir as obras da carne, praticar as obras da carne, que é a lascívia, a prostituição, o adultério, a fornicação, a mentira, a hipocrisia. Vamos tentar continuar aqui, mas a internet está oscilante. Bom, vamos estabilizar aqui a internet primeiro para a gente retomar. Bom, acho que agora vai. Estávamos falando aqui sobre o apóstolo Paulo, que ele abriu mão de ser quem ele era. O apóstolo Paulo foi um grande exemplo de alguém que viveu uma vida devocional a Cristo. E a vida devocional a Cristo significa viver uma vida dedicada ao Senhor Jesus, com compromisso com a palavra de Deus, com responsabilidade com a palavra de Deus. Significa consagrar-se a si mesmo para Deus, buscar viver uma vida de santidade, fazer da sua vida um culto a Deus. Isso é viver uma vida devocional a Cristo. E assim, para vivermos uma vida devocional a Cristo, precisamos seguir o exemplo de Cristo. Hoje estamos também olhando o exemplo de Paulo, porque Paulo foi alguém que foi um exemplo de dedicação à pregação do Evangelho. Ele abriu mão de tudo para se dedicar à pregação do Evangelho, a viver uma vida devocional de Cristo. E estávamos tratando aqui sobre a obra da carne, porque o apóstolo Paulo diz assim: olha, agora eu vivo. É a vida que eu vivo agora na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Isso porque ele estava vivo na carne, mas andando em espírito. Viver na carne e andar na carne é praticar as obras da carne, a lascívia, a promiscuidade, todas essas mais, mentiras, adultérios,
entre tantas outras. Agora, viver na carne e andar pelo Espírito é praticar as obras do Espírito. Ainda que estejamos vivos em carne, quem reina em nós é o Espírito. Os frutos que estão presentes em nossas vidas é o Espírito, que é a paz, a longanimidade, a benignidade, o amor, o gozo, a esperança, a temperança. Bom, o apóstolo Paulo entendeu tudo isso. E ele diz assim: o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já concluindo nossa devocional, o que queremos falar nesta manhã de hoje? Viver uma vida devocional a Cristo é praticar a palavra de Deus. É viver uma vida dedicada ao Senhor. É buscar viver uma vida de oração, uma vida da leitura da palavra. É buscar viver uma vida de comunhão com Deus e com os irmãos. É praticar o amor. É observar as leis, os mandamentos de Deus. É viver também em generosidade, é viver também em graça, é reconhecer a ação da graça de Deus em nossa vida. Viver uma vida devocional é praticar o Evangelho, é pregar o Evangelho. Viver uma vida devocional a Cristo é ter devoção por Cristo, é amar a Cristo, é desejar a Cristo, é esperar a volta de Cristo, é querer falar para as pessoas sobre este Cristo que tanto você ama, pelo qual você se apaixonou. Que você entendeu o amor de Deus sobre sua vida, você recebeu este amor e você aceitou este amor, e este amor agora é tudo para a sua vida. É tudo para você. O apóstolo Paulo, ele entendeu tudo isso. Então ele abriu mão de ser quem ele era e diz: agora eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E que Deus te abençoe, meu irmão, para que você possa chegar a esta mesma conclusão do apóstolo Paulo, de viver agora, não mais para você, não mais para suas vontades, mas sim que Cristo viva em você e que você possa viver para realizar as vontades de Deus sobre sua vida. Amém? Aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, eu quero deixar um versículo para você refletir durante essa semana. Está escrito assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso foi o que aconteceu naquela estrada de Damasco com a vida do apóstolo Paulo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na vida dele. E ele decidiu viver uma vida de dedicação ao Senhor Jesus Cristo. E eu quero te dizer uma coisa, meu amigo, minha amiga. Se você se dedicar à palavra de Deus, a obedecer a palavra do Senhor, se você se dedicar a viver uma vida devocional a Cristo, tudo que é velho passará, assim como a velha criatura, e tudo se fará novo, e uma nova criatura será estabelecida sobre sua vida. Tudo que não condiz mais com a nova criatura ficará para trás, e tudo se fará novo. Eu quero te dizer mais uma coisa: o Senhor Deus tem algo novo para realizar sobre sua vida. Hoje não é apenas mais um novo dia. Hoje não é apenas mais uma nova semana em sua vida. Hoje, a palavra de Deus veio ao seu encontro. E Deus está dizendo que existe algo novo para ser realizado em sua vida. Basta você se render de uma vez por todas, se entregar a Cristo, se dedicar a observar, a praticar as palavras do Senhor, se dedicar a este amor pelo Senhor Jesus Cristo. Então você deixa com Cristo que tudo que é velho passará, e eis que tudo se fará novo.
em sua vida. Até aí, amém? Que Deus te abençoe e que a palavra do Senhor tenha sido semeada em sua vida nesta manhã de hoje e que você possa chegar a esta conclusão que o apóstolo Paulo um dia chegou e se dedicar a viver uma vida devocional a Cristo. Amém? Lembre-se que o Senhor diz que tudo se fará novo e as coisas velhas passarão. Porque se você estiver em Cristo, uma nova criatura serás. Amém? Que Deus te abençoe, que a paz de Cristo esteja sobre sua vida.